Olá pessoal, como vocês estão? O vídeo de hoje vai ser a lição número 2 dos ensinos de Jesus, ok? E começando já, sem demora, o tema que a gente vai ver é salvação. Muita gente não entende ou muita gente não tem as devidas informações sobre o que Jesus veio fazer aqui na Terra, qual o significado real da morte de Jesus na crucificação, por que ele fez isso, por que Jesus é tão famoso, qual é o real motivo. Eu falo através desse vídeo para pessoas que não conseguem entender, porque eu mesma não entendia direito todo aquele sofrimento que ele passou, o real motivo disso, e a gente vai estudar isso hoje, tá certo? Então, vamos lá. Lembrem que a fonte que eu uso é este guia aqui de leitura do canal Novo Tempo. Eu vou deixar o link no box de informações. Jesus veio a este mundo com a missão clara: buscar e salvar o que havia se perdido. Ele veio resgatar a humanidade de morte eterna. Em seu nascimento, o anjo havia dito a José: e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Em sua apresentação no templo, cerca de 40 dias após seu nascimento, o piedoso Simeão declarou: Agora, Senhor, podes despedir em paz teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então, a Bíblia nos informa que todos pecaram. Todos nós somos pecadores. A partir do pecado original, se você é o criacionista, se você acredita na Bíblia, então você acredita que Adão e Eva pecaram e que esse pecado, ele se perpetuou através das gerações. Então todos nós nascemos com pecado, certo? E aí o que acontece? Existe uma prática, que é a prática do batismo, quando a pessoa é criança, para retirar esse pecado original. Mas isso vai ser estudo para um outro dia, com relação ao batismo, significado e o verdadeiro batismo que nós temos na Bíblia. Então, se todos pecaram e esse pecado ele se perpetuou, então o salário do pecado, como a própria Bíblia fala em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então todos nós passamos a morrer por causa do pecado. Uma coisa que tem que ficar muito clara pra gente, se a gente ainda não conseguiu notar isso, mas é que todo ser humano foi feito para viver eternamente. Ou seja, todas as nossas aspirações, nossos desejos, se você for analisar profundamente, filosoficamente, é porque a gente deseja viver eternamente. E esse desejo, ele não vem à toa. É porque nós fomos feitos para isso. Mas algo no meio do caminho deu errado. Então, Adão e Eva, foram testados por Deus. A obediência deles foi testada e eles não passaram. E aí aconteceu o que aconteceu, o pecado está ainda aí e há um preço a ser pago, que já foi pago, mas somente aqueles que acreditarem e confiarem em Jesus vão poder ser salvos, e é isso que a gente já tá vendo, já tá adiantando, mas vamos ver isso na Bíblia. A primeira coisa, certo, que a gente vai aprender, a primeira pergunta é: qual é a situação da natureza humana após o pecado? Isso a gente vai ver em Gênesis 6, capítulo 6, versículo 5. Então, no início, capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, após o pecado, todo o desígnio, todo o desejo do coração do homem é mal.
Então, quando existem aquelas frases em que dizem confie no seu coração, ele sabe a resposta. Isso não é muito bíblico, porque todo o nosso coração, o desejo dele é mau. Então a gente tem que analisar direitinho essas frases. Outro verso que a gente pode ver está em Mateus 15, 19. Assim, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Ou seja, se a gente confiar no nosso coração, são essas as coisinhas que saem dele. E não se enganem, tá? Todos nós cometemos todas essas coisas que dizem aqui. Homicídios, não propriamente dito matar alguém. Adultérios, não propriamente trair alguém. Como a própria Bíblia fala, se você, sendo bem direta, faz sexo antes do casamento, você já está adulterando. Se você pensa em alguém que é de outra pessoa, de forma desejando essa pessoa, você já está cometendo adultério. Então, nós todos somos pecadores. Não adianta correr. Não adianta achar que porque você faz algo bom na sua vida, você é bom, porque o seu coração faz você pecar. Só que existe uma solução para isso, a gente vai ver. O pecado estabeleceu uma separação entre a criatura e seu Criador, entre Deus e a humanidade. Só que, por sua divindade, Jesus liga-se a Deus, e por sua humanidade, liga-se a nós. Então, Deus, sabendo disso, sendo misericordioso, ele estabeleceu um plano, o plano da salvação, para salvar o homem desse pecado da morte eterna. E onde a gente pode encontrar isso? Em João 3,16. João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo, um dos mundos que ele criou, porque a gente sabe, a gente não é ingênuo o suficiente para achar que somos os únicos. Então Deus criou esse mundo e pelo amor que ele tem por nós, ele permitiu que seu Filho unigênito viesse à Terra para nos salvar, tá? Então, essa coisa de extraterrestres, é claro que existem, mas de uma forma que a gente não sabe exatamente, mas com certeza não é da forma que os filmes mostram. Mas nós somos, na verdade, nós que podemos ser os extraterrestres, se é que me entendem, porque nós somos o único mundo em pecado, então nosso corpo é destituído da glória de Deus. Então, nós que provavelmente somos extraterrestres para eles, para os outros seres. Então, o plano de Deus foi dar o seu filho. Por quê? Existe um livro que ele aprofunda muito nesse aspecto da salvação, nesse aspecto que a gente eu pelo menos nem imaginava, que ia até esse ponto. E aí esse livro se chama Em Busca de Esperança, de L.G. White. Esse livro, ele aprofunda bastante o plano da salvação. Primeiro a rebelião que houve no céu, o plano da salvação, sabe? Tudo, ele aprofunda bastante aqui. É uma leitura essencial para quem quer saber mais de Jesus e do seu plano, do seu amor por nós. Então, vamos passar. Jesus veio assumir os pecados do ser humano e morrer em nosso lugar. Não foi um plano tardio, pois Deus não foi pego de surpresa pelo pecado. Ele já sabia que isso ia acontecer. E aí muitos perguntam, por que Deus deixou que isso acontecesse? Simplesmente uma coisa chamada livre-arbítrio. Toda a criação de Deus, os anjos, as miríades,
todos os seres criados por Deus, eles obedecem. Eles não obedecem, na verdade, uma ordem, eles não são robôs. Eles têm a oportunidade de escolherem adorar a Deus ou não. E com isso, com esse livre-arbítrio, Lúcifer escolheu o mal. Ele escolheu que queria estar no lugar de Deus. Então foi daí todo o princípio. Antes mesmo que a humanidade fosse criada, um plano havia sido elaborado para caso ela caísse. Então, se Adão e Eva, pecassem, Deus já tinha um plano B, Então, por isso a Bíblia ensina que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi morto antes mesmo da fundação do mundo. Como Jesus definiu sua missão? É uma pergunta bem importante, vocês vão ver porque está lá em João 12:47. João 12:47. Se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Então, é um apelo que eu faço. Não pensem que só porque você está em pecado, porque você fez alguma coisa ruim na sua vida, você precisa se limpar desse pecado, se limpar desse sentimento, ou até mesmo se arrepender para ir atrás de Jesus. Não. Jesus não vai julgar. Ele não veio para julgar, ele veio para te salvar. Então, a condição que Jesus coloca é: me busque, venha até mim, no estado em que você estiver agora. Muitas pessoas, elas caem no erro de achar que é uma religião que vai salvar elas, que é seguir determinadas regras de tal determinada igreja que vai salvar elas. E não, é Jesus que vai salvar você. É Jesus. Se você pedir, Ele te salva. Ele vai promover uma mudança interna. Ele vai mudar a sua vida, como mudou a minha. E eu posso dar um testemunho em outro vídeo pra vocês, se vocês quiserem. Eu não vou ficar aqui falando da minha vida se vocês não pedirem. Então, se vocês quiserem saber, falem comigo, tá? Não é isso. Jesus não veio julgar, ele veio salvar. Essa foi a missão. Então, Jesus veio ao mundo porque a humanidade precisava ser salva da morte eterna. Foi um ato em que nem os anjos conseguiram entender, nenhum cidadão do céu, nenhuma criatura do céu entendeu essa missão, esse desejo de Jesus de vir e salvar seres. Uma pessoa me falou, me falaram uma comparação que eu achei perfeita. Jesus veio para cá para nos salvar. E isso pode ser comparado a eu morrer por baratas. É a mesma comparação, porque nós somos isso. Em comparação ao que existe por aí, a perfeição da glória de Deus, entende? Desculpe, mas nós somos um lixo universal. Porque nós pecamos sem parar. E a gente nem se dá conta disso. O que Jesus fez por nós na cruz? 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pois por suas chagas fostes sarados. Ou seja, o que Jesus veio fazer, o que Jesus fez por nós na cruz. Em João 10:15 também há uma passagem que diz que Jesus carregou sobre o seu corpo
todo o pecado do mundo e por suas chagas nos curou. Até mesmo a eternidade será insuficiente para agradecermos a Jesus o que ele fez por nós. Assumindo nossa culpa, teve que morrer nossa morte. Impressiona mais ainda o fato de Jesus fazer isso, mesmo sabendo que muitos não reconheceriam e não reconhecem até hoje esse sacrifício. Quantas pessoas vivem hoje como se não houvesse ocorrido a história da cruz? Você já parou para pensar nisso? Em Cristo, porém, temos profunda união com Deus. Por sua vida justa e morte substitutiva, somos justificados e aceitos pelo Pai. O que Jesus nos ensinou sobre a alegria no céu quando um pecador é salvo? Tá? 15. Lucas 15, 4. Qual dentre vós é homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então, a festa no céu quando um pecador aceita a Cristo. Então, tenha certeza que nesse momento o céu está esperando você, que ainda não aceita Cristo. Dizer assim: vem me salvar, eu confio em ti, Senhor. Isso promove uma festa no céu. E o que fica mais feliz, pode ter certeza, que é Jesus. É só você querer. Com Jesus, a história sempre tem um final feliz, mesmo sem fazer esforço, apenas balindo em desespero, a ovelha foi salva. Essa parábola, que nos ensina que Jesus é o pastor que sempre vem. Em nosso desespero, quando clamamos por socorro, ele virá ao nosso encontro, curará nossas feridas, nos colocará nos ombros e nos levará em segurança para casa. A salvação, ela depende de nossas obras. É um ponto importante. Para ser salvo, você tem que fazer coisas esperando para ser salvo. Como é que funciona? Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, isto é dom de Deus. Então, como é que a gente é salvo? Pela graça de Deus, mediante a fé. Então, nós não somos salvos pelas obras. Nós somos justificados ou salvos pela fé, ao aceitarmos Jesus Cristo, certo? Somos salvos pela graça de Deus, independentemente das boas obras, ou seja, de nossas boas ações, independentemente dessas boas ações. Essa salvação é recebida pela fé em Cristo como o prometido, como o Cordeiro de Deus. Como o ser humano pode alcançar a salvação? É uma pergunta, bem séria. Atos 16:31. Atos. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, se você crê em Jesus, não só você vai ser salvo, como a sua casa também. Como assim? Se você tem um membro na sua casa em que crê em Cristo, Deus ele vai começar a abençoar e vai começar a promover aquela conversão dos demais membros da sua casa. A Bíblia estabelece um claro contraste entre o verdadeiro e o falso caminho da salvação. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Essa é uma questão crucial. Ninguém precisa de obras para ser justificado. Devemos apenas crer e confiar em Cristo. Se somos salvos pela graça, qual o valor das obras na vida cristã? É o que diz em Efésios 2:10. A fé sem obras é morta. Então, existem 2 erros muito comuns nos cristãos. O primeiro é acreditar que você vai ser salvo pelas obras. Ou seja, você é uma pessoa boa, faz algumas obras, faz caridade, aí você vai ser salvo por isso. Isso é um erro. Por quê? Porque a Bíblia ensina que nós devemos
quem salva, na verdade, é Jesus. As nossas obras, é impossível elas salvar a gente, só Cristo. E o erro oposto é achar que, mesmo você acreditando em Cristo, isso vai te abster de seguir os mandamentos e de praticar boas obras. Não. Se você aceita Cristo, consequentemente, você vai começar a conseguir guardar os mandamentos e você vai, com a ajuda de Cristo, fazer boas obras. Vai dar frutos, independentemente de tudo, você vai conseguir dar frutos. Para concluir esse vídeo, antes mesmo que o ser humano pecasse, Deus já havia estabelecido o plano para resgatá-lo. Jesus viria ao mundo para morrer em nosso lugar. Seremos salvos exclusivamente pela graça de Jesus. Quando o pecador, pela fé, aceita Cristo como seu Salvador pessoal, a justiça de Cristo lhe é imputada e substitui sua vida de pecado. O resultado da habitação de Cristo no coração é uma mudança, é a prática de boas obras, como um fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 22, 23. Quais são os frutos do Espírito? A grande notícia do Evangelho é que não fomos nós que escolhemos Cristo, mas Ele que nos escolheu e nos destinou à salvação. Então, é muito simples, ao meu ver, é acreditar em Cristo e Ele vai promover a mudança que é necessária para que a gente alcance o céu. E falo com você, para você tomar essa decisão comigo hoje. E essa decisão seria o quê? Como agora você já sabe, pelo menos superficialmente, eu tentei fazer meu máximo. Sabe sobre o plano da salvação? Então diga assim: eu desejo confiar unicamente nos méritos de Cristo para ser salvo. Simples, não é? Eu acredito em Cristo, que Ele vai me salvar. E desejo, pela habitação dele em meu coração, produzir frutos de arrependimento e assim glorificar seu nome. Tenham gostado desse vídeo e o próximo tema vai ser sobre a santificação. Espero vocês lá.